Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Cristina Ananias, trabalhadora do GRESG, e estamos aqui mais uma vez, né, para darmos continuidade ao estudo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert, e rogamos nesse momento a espiritualidade amiga, aos nossos guias e mentores, para que esteja conosco na execução desse trabalho, nesse capítulo que para nós é tão especial, porque foi através de uma experiência relatada em um livro ditado por um jovem que havia desencarnado que nós, de fato, passamos a entender e a aceitar a doutrina espírita. Então, que as reflexões que serão colocadas aqui possam alcançar os corações que, de alguma forma, sintam alguma aflição pelo fato de terem se separado de um amigo ou de alguém muito querido em tenra idade. Que possamos, então, sermos amparados, intuídos e supridos nas nossas deficiências e controlados nas nossas emoções, para que possamos passar o estudo desse mês com a maior paz, a maior tranquilidade e a maior serenidade possíveis. Que o nosso Mestre Jesus fique conosco, é o que pedimos, que assim seja. Vamos, então, passar ao compartilhamento da nossa tela, naquele trabalhinho que todos vocês já conhecem. Isso, né? Fazendo aqueles ajustes de sempre, para que eu possa passar o nosso conteúdo desse mês. Então, nós vamos estudar o capítulo 19, né? Que trata das correspondências do além. Manuel Filomeno de Miranda registra em sua obra Nas Fronteiras da Loucura, psicografada por Divaldo Pereira Franco, 3 tipos de psicografia na transmissão do que ele denomina com muita propriedade de correspondências do além. Trata-se de uma reunião mediúnica em determinada casa espírita, onde o autor espiritual comparece a convite do mentor, sendo esclarecido previamente que os trabalhos tinham a finalidade de socorro aos desencarnados, de consolação a algumas pessoas aflitas, trabalhadores da instituição, cujos familiares haviam desencarnado. A sessão mediúnica seria realizada em plena noite de carnaval. Então, antes de darmos sequência ao que vamos ler, né, em termos de explicação, nós consideramos é, antecipar algumas observações, porque nós sabemos que a maioria das casas espíritas não funcionam nos períodos dos dias de carnaval. Então, várias são as razões para isso, né? Uma das razões é a própria questão do desequilíbrio energético que acontece em função da folia de Momo. Isso, de fato, é um argumento, né? Lembrando do que nós já estudamos, né, lá no início, nós sabemos que a espiritualidade ela cuida de manter organizada toda a estrutura, toda a frequência espiritual da casa. Mas nós sabemos, né, que é necessário também a atenção de nós que fazemos parte da equipe dos encarnados, né? Então, nós temos algumas atividades, né, aqui no estado do Rio de Janeiro que funcionam durante o carnaval, são atividades que já têm já alguns anos de recorrência, né, nessa época, envolvendo jovens e famílias espíritas. Então, nós sabemos que sim, é possível acontecer das casas funcionarem, independente do que está acontecendo do lado de fora, né? Há um consenso, entretanto, que nessa época algumas pessoas viajam. E nós devemos lembrar que a nossa equipe espiritual ela entende e ela colabora e concorda, né, conosco, que fazemos parte da equipe encarnada, com algumas questões relacionadas à rotina e a horários e programações em função da necessidade dos encarnados.
Então, nós vamos ler algumas colocações e já queremos deixar claro que isso é uma explicação nos trazida pelo Espírito, né? Explicação essa com a qual a gente concorda, mas a gente também concorda que, em função de algumas questões relacionadas à própria necessidade dos encarnados, né, dos dirigentes e trabalhadores das casas espíritas, isso fica dentro de um consenso em que não há, de fato, um prejuízo para o trabalho, uma vez que esse calendário é devidamente organizado, né, pela equipe encarnada e a equipe espiritual se ajusta a essa necessidade para que possa atender os trabalhos quando forem executados, e também pela própria questão de por ser uma facilidade, vamos dizer assim, e dessas pessoas também estarem mais aproveitando esse momento para descansar, para viajar, para estarem até com seus familiares quando esses não moram muito próximos. Então, nós entendemos que sim, a explicação do espírito ela é pertinente, e entendemos também que há necessidade das pessoas, né, dos dirigentes de casa espírita, em assim, em não colocar alguma atividade nesses dias também é plausível, tá? Então vamos dando continuidade aqui. Então, Miranda pergunta se seria uma reunião de tarefas habituais ou extraordinárias, ao que Genésio comenta quanto a certas ideias que andam proliferando em alguns setores do meio espírita, de que as sociedades espíritas devem cerrar suas portas em certas épocas do ano, como no início do ano para férias coletivas, e ainda nos dias de carnaval, sob a alegação que o ambiente fica saturado de vibrações negativas, o que poderia prejudicar os trabalhos, tendo-se em conta, inclusive, que poderiam ocorrer perturbações de pessoas alcoolizadas ou de vândalos. Vejamos a resposta do amigo. A sociedade espírita que se sustenta na realização dos postulados que apregoa tem estruturas que a defendem de um como do outro lado da vida. Depois, cumpre aos dirigentes tomar providências mediante maior vigilância em tais ocasiões que impeçam a intromissão de desordeiros ou doentes sem condições de ali permanecer. Acautelar-se em exagero, desculpe, do mal é duvidar da ação do bem. Temer agir corretamente constitui ceder campo à insânia. Nestes dias, nos quais são maiores e mais frequentes os infortúnios, os insucessos, os sofrimentos, é que se deve estar a postos no lar da caridade, a fim de poder-se ministrar socorro. Por fim, quanto às vibrações serem mais perniciosas em dias deste porte, não há dúvida. A providência a ser tomada deve constituir-se de reforço de valor e de energias salutares para enfrentar-se à situação. Então, como nós já havíamos colocado anteriormente, de fato, do ponto de vista da equipe espiritual, em comum acordo com a equipe dos encarnados, para a realização de atividades na casa espírita nos dias de carnaval, não há dúvida de que a proteção espiritual em torno dos trabalhos que serão executados vai acontecer normalmente, até porque, para a equipe espiritual, é apenas mais um dia de trabalho. Né? Eles não trabalham com o calendário que a gente trabalha, muito embora eles saibam, né, que as energias, né, que permeiam o ambiente nesses dias sejam energias um pouco mais densas. De qualquer forma, né, o acordo é feito entre a equipe dos encarnados e dos desencarnados. Então, quando os encarnados eles montam o seu calendário de forma que não haja atividade na casa espírita, automaticamente essa equipe de desencarnados terá outras coisas para fazer, né? Que não quer, que não serão, né, trabalhos diretamente ligados à equipe dos encarnados e dos desencarnados. Algumas casas ainda abrem,
né, para fazer algum tipo de prece, algum tipo de oração, mas trabalho de uma forma geral, eu, pelo menos, desconheço que aconteça. Tá? Já participei, inclusive, de atividades em casas espíritas na época do carnaval, mas foram assim trabalhos um pouco diferenciados, né? Foram atividades um pouco diferenciadas para atender aquela demanda que não iria viajar e que gostaria de estar participando de uma atividade espírita. Então, sim, já participamos de atividades nesse sentido, mas não um trabalho assim regular como o que normalmente acontece em outros dias do ano. Concluindo, afirma: o médico não teme o contágio do enfermo porque sabe defender-se. O sábio não receia o ignorante porque pode esclarecê-lo. Ora, o espírita realmente consciente, que se não apoia em mecanismos desculpistas, enfrenta as vibrações e o teor baixo, armado do escudo da caridade e protegido pela superior inspiração que aure na prece, partindo para o serviço no lugar em que se faz necessário, onde dele precisam. Então, na preparação do ambiente para o trabalho, né? No local onde seriam efetuados os trabalhos, Miranda observa o grupo ali reunido, constituído de 10 pessoas em torno da mesa e alguns outros participantes em derredor. Ou seja, foi uma reunião, a princípio, normal, sendo que foi realizada numa noite de carnaval. Diversos integrantes da equipe espiritual já se encontravam ali a postos, cuja tarefa era a da preparação antecipada das atividades a serem desenvolvidas, o que pode acontecer até 40 horas antes, quando são trazidos os desencarnados programados para receber os benefícios decorrentes, bem como a ligação psíquica de algum deles com os médios que os iriam incorporar. Miranda anota a presença de 2 jovens recém-desencarnados e um senhor idoso, que tentavam intercâmbio com os familiares presentes. Apresentavam-se os 3 angustiados, chorando discretamente, presos às recordações do passado ainda muito recente. Genésio informa que os 2 jovens desencarnaram vitimados por um sendo por acidente de carro e o outro em um acidente de moto, e o mais idoso teve morte natural. Explica ainda que a mente dos parentes neles fixada vitalizava-lhes as lembranças das experiências terrenas que precisavam esquecer. A recordação do instante da morte, sustentada pelos entes queridos presos a tais momentos, os obrigava a reviver o que já deveria ter amortecido em suas memórias. E o amigo acrescenta: desta forma, o intercâmbio que será mantido trará vantagens duplas. Acalmará os que ficaram, recebendo notícias confortadoras e cientificando-se da sobrevivência graças aos fatos que os tornarão identificados com segurança e permitirão que eles, né, os espíritos que darão a comunicação, remorram, tranquilizando-se. Miranda estranha o verbo remorrer, já que estavam mortos, e indaga como isso seria possível, ao que Genésio prontamente elucida quanto à situação daqueles que desencarnaram de forma mais violenta, ficando presos a impressões que perturbam por oscilar entre 2 situações vibratórias, a anterior e a atual, sem fixar-se numa ou noutra. Acresce a essa situação o chamado dos entes queridos, o que mais os afligem. Então, sobre isso, nós temos um depoimento, né, para ajudar a esclarecer essa situação. Há alguns anos, há muitos anos, na verdade, nós nos separamos de um grande amigo por conta de um acidente automobilístico. E ele era jovem, né? E foi uma coisa que a gente não esperava, não podia supor, e ele acabou desencarnando por conta de um acidente de carro. É lógico que todos nós ficamos assim extremamente fragilizados e impressionados com o que tinha acontecido.
e até também pelo desconhecimento, né, da doutrina, porque foi a partir daí que nós, de fato, começamos a conhecer a doutrina espírita, foi a partir desse episódio. Nós ficamos muito vinculados a essa pessoa, né, a esse amigo, pela, pela separação brusca, né, da forma que aconteceu. E a mãe dele também sofreu bastante com tudo isso. Então, nós nos lembramos que um parente dela, que era espírita, trouxe para ela uma carta, uma psicografia, que foi passada para ser entregue a ela, né? Não era do rapaz, porque, inclusive, a orientação que foi dada é que ele não tinha condição naquele momento de dar nenhum tipo de comunicação. Então, a comunicação veio de um outro espírito, né, que o estava assistindo e dando a todos nós que tivemos conhecimento dessa carta um bom ânimo para que nós acreditássemos de fato que a vida continuasse, né, que a vida continuava e que ele estava bem. Esse primeiro momento, né, para mim, foi um momento muito triste. Ela, ela ficou razoavelmente conformada e consolada naquele instante, mas assim, é indizível para a gente que não passou pela situação de perder um filho, imaginar a dor de uma mãe que passa por isso, né? Tendo um filho tão jovem, tão cheio de vida, e que estava numa fase da vida que ele estava muito feliz. Enfim, foi de fato assim, quando nós começamos a montar esse material e vimos, né, começamos a ler, né, essa parte, eu me lembrei automaticamente, né, de partes, eu não me lembro de fato da comunicação toda, né, da carta, mas me lembrei de partes dessa carta que trazia exatamente esse ânimo, né, essa coisa assim de nós nos desligarmos das lembranças tristes, né, e fortalecer o vínculo através das lembranças felizes, né? Fosse através da prece, fosse de uma forma que a gente substituísse a tristeza pela conformação, pela consolação, porque ele seria atendido e ele ficaria bem. Então, remorrer, nesse caso, é exatamente isso. É esse espírito que ainda está muito preso, né, a todas as emoções que nós que ficamos aqui sentimos e acabamos por prejudicar o desenvolvimento dele nessa nova etapa. Né? Vamos lembrar que quando nós estudamos sobre obsessão, um dos casos que nós colocamos foi a obsessão do encarnado para o desencarnado, que é exatamente num momento como esse que se dá. Né? Especialmente quando acontece uma situação que é completamente inesperada, é completamente surpreendente, né? Que é o caso de um acidente ou algum outro tipo de evento até um pouco mais violento, mas que nos separa das pessoas que a gente ama. Então, nesse instante, a gente acaba ficando muito preso à situação, né, à forma como foi o desencarne, do que em relação às boas lembranças, em relação assim, a gente não consegue trabalhar bem a nossa dor e isso acaba prejudicando esse espírito recém-desencarnado. Então, os familiares sempre desejam saber se os seus entes queridos estão bem na nova vida, e quando surge o ensejo, através de comunicações mediúnicas, ao receberem notícias tranquilizadoras, sentem-se reconfortados, rompendo-se então os elos que os prendiam, tornando possível a eles repousarem mais demoradamente no que Genésio denomina de sono de morte, com fins terapêuticos, acordando posteriormente renovados para iniciar uma nova etapa. Tais mensagens são, como é natural, controladas, evitando-se lamentações injustificáveis como informações inoportunas e, de fato, o estarem comunicando-se sob o paternal amparo dos instrutores já é uma grande felicidade e um clima de paz, porque eles ficam livres de situações desesperadoras.
Então, nem sempre poderão escrever com larga lucidez e veremos, né, como isso ocorre, mas os destinatários, eles não se darão conta disso. Porque quando nós recebemos a mensagem, nós já recebemos a mensagem pronta. É, a gente não tem noção de como está sendo operada, na verdade, essa transmissão. Que tipo de auxílio que esse espírito está tendo para que ele possa se comunicar? Porque, de uma certa forma, a gente entende que ele já está em condições, né, de trazer essa comunicação. E nós vamos ver que não é bem assim, mas que com a ajuda e o amparo da espiritualidade é possível. Então, o importante são as notícias tranquilizadoras e o conteúdo imortalista de que se farão objeto. Demais, para uma comunicação psicofônica ou psicográfica consciente, exige-se, desculpa, prática e conhecimento da aparelhagem mediúnica que vai ser utilizada. Nem todos bem se depreende predispostos para o mistério possuem essas condições exigíveis, havendo, desse modo, soluções próprias que resolvem dificuldades. Calou-se um amigo espiritual e, após a leitura de trechos de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns e de O Evangelho segundo o Espiritismo e da prece, os trabalhos tiveram início. Miranda observou que o médium Jonas, que seria o intermediário das comunicações psicográficas, tinha relativa facilidade no desdobramento lúcido no campo espiritual, denotando expressivas conquistas morais. O primeiro a transmitir as notícias foi o jovem acidentado na moto. Estava semi-ebetado, envolvido em cargas vibratórias enfermiças e em deplorável estado psíquico. Havia sido antecipadamente atendido por uma abnegada tia desencarnada, que dera as primeiras informações a respeito do novo estado em que se encontrava. Ciente no momento do que aconteceria, afligia-se por não saber como proceder e por muito querer dizer. O mentor se aproxima e, aplicando-lhe recursos calmantes, recomenda que tenha serenidade e confiança em Deus. E, em seguida, tomando-lhe o braço, o sobrepõe ao do médium em perfeita sincronia, enquanto controlava os centros motores do encarnado para o ditado cuidadoso. Então, às vezes, né, nós temos os médiuns, que são já médiuns experientes, com condição de receber a mensagem, mas nós temos também a questão do espírito desencarnado, que ainda não está plenamente consciente ou plenamente de posse das suas condições para que possa se manifestar de uma forma mais livre, de uma forma mais eficiente. Então, o mentor espiritual que colabora para que esse espírito ele consiga dar essa mensagem, né? Para que todos possam ser atendidos, porque ele será atendido, né, de forma que, após a mensagem, ele poderá seguir para esse sono reparador que ele precisa, né? E também atender a família, os encarnados que estão ali, nervosos e ansiosos por uma notícia. Então, dada a dificuldade, né, do que aconteceu com o rapaz, né, ele ainda não estava plenamente de posse de todas as suas condições. Então, ele precisou ser auxiliado e ele estava muito nervoso, né, muito emocionado, porque ele queria dizer muita coisa e, ao mesmo tempo, ele não tinha condição de transmitir tanta coisa, sendo auxiliado por esse mentor também para isso. A carta foi transmitida com certa dificuldade pelas condições do missivista, ou seja, do espírito comunicante, e a sua falta de treinamento. Porém, aos poucos, à medida em que este se concentrava, a tarefa tornou-se um pouco mais fácil e o mentor, filtrando-lhe os pensamentos e desejos, ao tempo em que lhes dava forma,
corporificando-se nas frases que escorriam com velocidade na ponta do lápis. O momento da assinatura foi culminante, porque o instrutor assenhoreou-se mais completamente das forças nervosas do instrumento mediúnico, conduzindo o comunicante para autografar a página final, o que foi conseguido com êxito. Vamos lembrar do seguinte: como essa comunicação ela seria destinada à família desse rapaz, lembra que nós conversamos sobre a identidade do espírito que assina uma comunicação? Então, ali havia necessidade de se comprovar que aquela mensagem pertencia àquele espírito. Então, já que ele também não estava plenamente consciente de tudo o que ele queria dizer, e ele foi monitorado e assessorado pelo mentor, era necessário que algo daquela comunicação não deixasse dúvidas para aquela família. Então, houve a necessidade de que a assinatura dele fosse perfeita em relação ao que era quando ele estava encarnado. A segunda carta foi transmitida de forma diferente. Logo em seguida, acercou-se o outro jovem, que desencarnara no acidente de carro. Miranda percebeu que o processo de transmissão diferia do anterior, pois o espírito do médium captava a mensagem e escrevia com independência mental. Vamos voltar a lembrar lá das comunicações mediúnicas, quando a comunicação era de mente a mente. Só que, nesse caso, o médium captava essas mensagens e, através dessa forma de receber as mensagens, ele ia transcrevendo as mensagens. Por quê? O desencarnado ele ia ditando os detalhes e os fatos importantes que desejava informar, que eram anotados no estilo de linguagem do próprio médium. Então, lembra no que nós estudamos no mês anterior? Nós estudamos sobre o animismo. Então, não era animismo. Isso que estava acontecendo não era animismo. O médium estava recebendo a mensagem e estava escrevendo essa mensagem de acordo com a característica dele, médium, mas a mensagem era do espírito comunicante. O diretor esclareceu que, devido ao estado de grave perturbação em que se encontrava o comunicante, caso este se envolvesse fluidicamente com o médium, isso o afetaria. Então, dotado de grande sensibilidade e de aparelhagem psíquica muito delicada, esse médium ele seria prejudicado ao ponto de ser prejudicada a sua organização mediúnica e também a possibilidade da sua saúde física. Todavia, a filtragem da comunicação era bastante fiel, tanto quanto seria se uma pessoa analfabeta estivesse ditando um recado, uma carta, que o médium atentamente anotaria. A assinatura foi feita com compreensível dificuldade pelo comunicante, mas deixou, no entanto, traços gráficos que atestavam a sua autenticidade. Porque havia necessidade, né, de também comprovar para aquela família que o espírito comunicante era o rapaz. Mas, dada a forma, né, de recepção dessa mensagem, de haver essa dificuldade, né, de que o médium ele ficasse mais próximo desse espírito comunicante, então havia necessidade de que algo ali comprovasse. Não, de fato, essa assinatura pertence ao rapaz. A terceira comunicação, escrita pelo senhor idoso, também foi diferente das anteriores. Por haver sofrido longa enfermidade, foram diluídas as energias mais grosseiras, sendo a sua densidade vibratória menos prejudicial ao médium, o que permitiu ao desencarnado escrevê-la sob o comando natural do venerável Dr. Bezerra. Durante as atividades, aconteceram também várias manifestações psicofônicas, cujas entidades foram atendidas pelos esclarecedores, enquanto que, em simultâneo, as palavras orientadoras alcançavam outros enfermos presentes. Lembra, todos nós somos tratados nas reuniões, né?
qualquer que seja a finalidade da reunião, todos nós ali estaremos sendo tratados de alguma forma. Então, ao término dos trabalhos, as páginas psicografadas foram lidas sob intensa emoção geral. Enquanto os familiares enxugavam o pranto de saudade e alegria, rompiam-se naturalmente as anteriores amarras fortes, facultando aos missivistas, né, aos espíritos que deram comunicação, adormecerem sob a ação do nobre e infatigável mentor que os preparava para remorrer e avançar na direção da felicidade que a todos nos aguarda. Quer dizer, depois que é superada toda aquela emoção, né, em face do desencarne de cada um, do que cada um sentia por conta desse desencarne, tanto os encarnados quanto os desencarnados, eles conseguem esse sono, esse momento de sono reparador, para que depois, né, eles possam, de fato, ser tratados como eles precisam e dar prosseguimento à vida na erraticidade. A ação da espiritualidade maior em nossa vida é inegável e, às vezes, nos proporciona gratas surpresas. Aconteceu com Sueli no decorrer das pesquisas e anotações deste livro. Uma dessas demonstrações da presença e inspiração dos benfeitores será relatada por ela por ser necessária a explicação entre os textos. E antes de nós começarmos, nós queremos agradecer, né, à espiritualidade por permitir que pessoas simples como eu possam desfrutar também de um benefício tão bom como esse. Né? É inegável que, ao longo de todo o trabalho que estamos realizando, estamos tendo também, né, o auxílio da espiritualidade. Eu não conseguiria sozinha encontrar todos os textos que eu uso para finalizar os nossos trabalhos mensalmente. Não fosse, de fato, né, uma intuição, que às vezes eu nem reconheço como sendo uma intuição, mas uma curiosidade somente de procurar, eu venho encontrando os textos que a gente participa, né, a todos no encerramento dos nossos trabalhos. Então, sim, é uma experiência gratificante, a qual a gente agradece, né? Porque o próprio trabalho em si já é um grande merecimento, né? Eu agradeço muito ter sido merecedora dessa responsabilidade de compartilhar com vocês detalhes tão importantes desse livro, que vem servindo para mim, né, ao longo desse tempo, né? Nós já temos mais de um ano de trabalho, de estudo, então é sempre bastante importante a gente agradecer pelas oportunidades, né? Tanto que a casa nos ofereceu, quanto a espiritualidade que nos atende, né? Para que a gente possa participar desse estudo com todos vocês. Então, com relação a este capítulo, a Sueli relata a ideia de mencionar como se processa, né, o trabalho de recepção psicográfica, especificamente as cartas de jovens e familiares desencarnados. De imediato, ela se recorda do livro de Manuel Filomeno de Miranda, de onde tirou os exemplos de psicografia que vimos há pouco. Enquanto pensava no resumo para compor o capítulo que estamos estudando, ela recebeu uma nova inspiração sobre um texto, né, sobre Chico Xavier, escrito por ela em novembro de 1984 para a revista O Reformador. Após incluir esse artigo, conforme o pensamento recebido, novamente recebe uma nova instrução para que encontrasse um livro que estava em sua estante e que trazia várias cartas de jovens aos familiares psicografadas por Chico Xavier. O livro é Caravana de Amor. Folheando esse livro, passando pelas fotos até o final, volta lendo uma das cartas cujo texto lhe chama a atenção. Em Cruzada contra os Tóxicos, relata a morte de um jovem, do jovem Rogério Freire, quintanista de medicina. Eu vou lendo a narrativa que a certa altura diz: noite de 28 de julho de 1984, uma nova noitada inesquecível para Dona Maria José, mãe de Rogério, agora de paz, consolo e esclarecimento. Sueli então relata que, revendo a data, lembra que estava lá, que havia presenciado esse trabalho em Uberaba.
Além dela estavam Divaldo Franco, também psicografando, Nestor Mazotti também ali, Carlos Bacelli, Langerton Neves e outros mais, tendo sido uma noite memorável. A emoção dessas recordações a domina, 21 anos depois. E naquele momento, enquanto escrevia, lágrimas lhe iam aos olhos e agradecia a Jesus por essas bênçãos que suavizam a nossa existência terrena. O outro lado do trabalho mediúnico de Chico Xavier. A seguir, a transcrição de partes do artigo de Sueli e, na sequência, partes do capítulo 4 do livro Caravana de Amor. Então, entre os dias 27 a 30 de julho de 1984, fui a Uberaba, em companhia de um casal amigo. Já havia contatado através de cartas com o nosso querido irmão Chico Xavier e com ele marcamos uma entrevista, a fim de tratarmos do meu novo livro, Testemunhos de Chico Xavier, então em andamento. Chico Xavier psicografou por mais de 3 horas e recebeu 8 cartas de espíritos recém-desencarnados para os familiares presentes. Psicografou também cerca de 12 trovas de poetas diferentes. Entre essas, uma assinada por antigo militante espírita de Salvador, conhecido por Tio Juca, e dedicada a Divaldo. O médium baiano psicografou 2 cartas de jovens e uma mensagem de Amélia Rodrigues. Após a entrevista com Chico Xavier, realizada no domingo, retornamos a Juiz de Fora plenamente felizes pelos resultados alcançados acima de nossas expectativas. 2 dias depois, comparecemos à nossa habitual sessão mediúnica no Centro Espírita Ivon Costa. Já quase ao final da reunião, notamos a aproximação de uma entidade cuja presença captamos por diversas vezes antes de nossa ida a Uberaba. É preciso esclarecer que por quase 3 meses estivemos preparando um material que levaríamos para a apreciação de Chico Xavier. Durante esse tempo, vez por outra, nos sentimos assediados por alguns espíritos que tentavam de todas as maneiras afastar-nos dos objetivos programados. Nas últimas semanas, o assédio intensificou-se e várias foram as situações difíceis que tivemos de contornar e superar. Alertados pelos benfeitores espirituais, esforçamo-nos para nos manter vigilantes e equilibrados, escorando-nos principalmente no trabalho da doutrina e na oração. Identificamos o espírito como líder da equipe que nos vigiava atentamente, mas o notamos transformado. Já não era o mesmo. Ele e seus 4 companheiros nos rodeavam, denotando, porém, que algo inusitado acontecera. Estou aqui, disse ele com voz emocionada, para narrar-lhes o que nos sucedeu. Fomos designados para impedir a viagem destes 3. Com um gesto designou-me ao casal. A ordem era: eles não devem viajar. Pretendem levar com eles alguma coisa que não deve chegar ao seu destino. Perturbem, atrapalhem, impeçam. Foi o que tentamos fazer. Contudo, o nosso aborrecimento era grande, pois, apesar das tentativas, alguma coisa mais forte os ajudava a vencer os obstáculos que criávamos. Contrariados e até revoltados, éramos obrigados a acompanhá-los a reuniões durante toda a semana, parecendo-nos que não faziam outra coisa senão cuidar desse tal de espiritismo. Hoje digo isto envergonhado. Temos vergonha do mal que desejamos a todos os que estão nesta sala. Não fossem aqueles que os protegem, que reconhecemos mais fortes que nós, e muita coisa poderia ter acontecido. Chegou finalmente o dia da viagem. Fomos com eles. Ficaram num lugar que nos pareceu muito esquisito. Era reunião, preces e as tais leituras todo dia. Também escreviam muito. Entretanto, só os víamos de longe, na maioria das vezes, porque cercas elétricas nos impediam a aproximação. As coisas começaram a mudar para nós. Estávamos desanimados e não víamos mais finalidade alguma no nosso trabalho. Forças estranhas nos imantavam às preces que faziam e a eles próprios. Como é sutil o trabalho da espiritualidade, né? Quem imaginava que esses espíritos que tinham assim uma obrigação tão diferente, né, daquilo que eles pretendiam, na verdade, né, porque Sueli e os amigos pretendiam
uma viagem de luz, e eles não estavam a serviço da luz. No dia marcado, eles foram à cidade e nós os acompanhamos, ansiosos por saber, afinal de contas, o que é que eles tanto esperavam. Para eles, o trânsito por lá estava livre. Para nós, houve sérias dificuldades. Ao chegarmos ao local, havia grande multidão de vivos, mas, desculpa, mais uma outra bem maior de mortos. Né? E tanto vivos quanto mortos estão entre aspas, porque, na verdade, somos todos vivos. Ficaria melhor encarnados e desencarnados, mas não é essa a percepção que ele tem. No nosso plano, muitos guardas cercavam a casa que irradiava uma luz muito forte. Tudo era profusamente iluminado. A claridade era tanta que o alarido entre os nossos cessou por completo. O ambiente transmitia-nos uma sensação de grandiosidade que não sei explicar, embora o local humilde e simples na esfera física, o que nos tornou respeitosos. Em meio à multidão espiritual que se acotovelava em largo trecho nas cercanias da casa, numa distância equivalente à da claridade projetada, aos poucos sentimos que havia um lugar para nós, para onde fomos conduzidos. Eu me esquecera de tudo, dos chefes e dos objetivos. Outras preocupações me dominavam. Nos últimos dias, inexplicavelmente, passei a me lembrar de casa, principalmente do meu filho, que havia morrido há quase 40 anos, quando contava apenas 9 anos de idade. Foi um desastre de caminhão. Eu dirigia e meu filho quis ir comigo. Eu me salvei, mas meu menino morreu na hora. O desespero tomou conta de mim. Julgava-me culpado. Revoltado, passei a odiar o mundo no qual me perdi. Nunca soube dele do lado de cá. Tornei-me descrente de Deus e da vida. O movimento no plano físico cresceu, prosseguiu ele, e me interessei em acompanhar os fatos. Coisas estranhas estavam acontecendo. Vi um homem sentado escrevendo. Escrevia muito. Reparei que em torno dele as luzes eram bem mais fortes e que atrás de sua cadeira havia uma espécie de fila, formada em sua maioria por jovens. Fui compreendendo que eles escreviam cartas para os parentes da terra, pelas mãos daquele homem que vocês chamam de médium, que eram recebidas pelos parentes emocionados. Meu Deus, pensei, o que é isto? E o nome de Deus surgiu em meus lábios como um grito brotado do coração. Eu também perdi meu filho e não sei onde ele está, embora eu esteja no mesmo plano que ele. Por quê? Por que ele morreu assim? Olhei meus companheiros. Como eu, observavam emocionados as cenas. Cada um de nós havia perdido alguém muito amado. Um deles me falara da filha, doente desde pequena e que morreu na primeira infância. O tempo passava. Sei que amanheceu e anoiteceu de novo. Já era outro dia, aquele homem escrevia ainda. Eu também queria uma carta, uma notícia. Sem saber como, me vi igualmente numa fila formada ao lado. Fui atendido por um dos que protegem aquele homem. Contei a minha história. Pedi notícias do filho querido. Para minha surpresa, recebi uma folha de papel. Era uma carta dele. Indescritível foi a minha emoção. Falava de nós, de nossa casa e da nossa vida. E me disse em certo trecho: Papai, eu estou ao seu lado. O senhor não me vê porque escolheu o lado errado. Mude de vida, papai, e o senhor me encontrará. E havia tal ternura em suas palavras que, ao lê-las, tive a impressão de ouvir a sua voz e de que ele estava perto de mim. Não pensei em mais nada. Segurei a folha junto ao coração e ela era como um pedaço de luz em minhas mãos. Juntei-me aos companheiros que, como eu, foram contemplados com notícias e orientações sobre como proceder dali em diante. Compreendemos, então, a imperiosa necessidade de vir até aqui narrar-lhes estas ocorrências e dizer-lhes que estamos enfraquecidos agora, mas felizes e desejosos de encontrar esse novo caminho que nos leve mais depressa para junto dos entes queridos. Calou-se a entidade. Sua emoção contagiara a todos. O doutrinador comovido dirigiu-lhe palavras de estímulo e conforto. Antes de se retirar, o espírito ainda disse: Hoje eu agradeço a vocês por nos terem levado até aquele homem luz, que todos chamam por Chico.
Era este o nome repetido por quantos estavam ali, num plano e no outro, e lhe pediam vez para escrever. Graças a ele, ao trabalho dele, nós 5 recebemos essas notícias e compreendemos o erro em que vivemos até agora. Ainda não sei da minha vida daqui para frente, mas meu filho disse que eu rogasse a Jesus para recebermos ajuda. Peço-lhes que façam isso por nós, que nos ensinem a orar. O doutrinador fez sentido à prece e a entidade retirou-se. A comunicação deixou-nos pensativos. Ela nos desvendou uma pequena parte do imenso labor espiritual que se desenvolve, tendo como figura central o nosso querido Chico Xavier. Ficamos imaginando a grandeza e a complexidade dessas atividades que, na nossa acanhada percepção, mal conseguimos entrever ou adivinhar. Pensamos em Chico Xavier e nos seus mais de 50 anos de trabalho constante no campo da mediunidade com Jesus, a serviço da doutrina espírita. Quantas almas, quantos corações foram tocados pela sua bondade e abnegação? Quantas criaturas foram orientadas e se renovaram interiormente graças ao seu exemplo, aos livros e páginas por ele psicografados? Quantos espíritos desorientados, sofredores, cristalizados no erro, receberam amparo, ajuda, consolo e esclarecimento em função de sua atividade constante? A grandeza desse trabalho é imensurável. No silêncio da reunião que se findava, agradeci a Jesus por termos entre nós alguém como Chico Xavier e roguei ao Mestre que o envolva em bênçãos e o sustente na sua edificante caminhada. O Reformador, novembro de 1984. Em Cruzada contra os Tóxicos. Isso já é uma parte do livro. Localizado na Praia Grande, aprazível recanto da capital maranhense, o Bar do Rosa, nos fins de semana, era um dos mais conhecidos pontos de encontro de estudantes. Na noite de 13 de abril de 1984, numa sexta-feira, lá estava Rogério Freire, quintanista de medicina, com seus amigos após uma semana de árduos estudos. Noitada feliz. Mas, ao acertarem a conta com o garçom, houve um sério desentendimento em torno do preço da despesa, nascendo daí uma briga que envolveu outras pessoas. Um comissário de polícia presente no recinto, para surpresa de todos, disparou a arma para o alto e, em seguida, atirou em Rogério, atingindo-o na cabeça. O jovem tombou e, 2 horas depois, no início da madrugada de 14, veio a falecer no Hospital Presidente Dutra. A desencarnação de Rogério abalou a opinião pública de São Luís em face da violência do fato. Segundo a imprensa, as investigações chegaram à conclusão de que o policial usava drogas, sendo a única explicação para tal atitude. Noite de 28 de julho de 1984. Uma nova noitada inesquecível para a Dona Maria José, mãe de Rogério, agora de paz, consolo e esclarecimento. A viagem tão longa do Maranhão a Uberaba, Minas, foi recompensada. Chegou o momento do reencontro com o filho amado, passados 3 meses de ausência forçada. Pelo lápis mediúnico de Chico Xavier, em reunião pública do Grupo Espírita da Prece, o jovem universitário voltou a dialogar, com os seus entes queridos, revelando admirável capacidade de adaptação à vida nova, já alimentando forte desejo de continuar seus estudos médicos, a fim de socorrer na terra as vítimas dos tóxicos. Eis a carta-mensagem. Querida mãezinha Maria José, abraço-a com a nossa Thelma Maria, representando a nossa família querida. É muito difícil transmitir-lhe o que sinto. O seu coração de mãe chora o filho que foi arrancado do corpo físico pela ação inconsciente de um moço dementado, pelos venenos que hoje se adquirem em qualquer lugar, sob os mais diversos nomes. Quase terminando os meus estudos de medicina, sempre soube das contradições entre rótulos e conteúdos. Tão logo me vi liberto do torpor que me via cometido, o que, a meu ver, perdurou por muito tempo, vi meu pai, José Freire, e a minha avó Elisa, que me dispensavam cuidados especiais. Não tive dificuldade em compreender que a morte do corpo pesado passava por mim, arrebatando minha cobertura física.
Ouvira diversos amigos em São Luís debatendo teses em torno da sobrevivência do espírito, já que muitos deles se interessavam pelo assunto. E por isso, o encontro com o meu pai foi o suficiente para que me visse dispensado de ensinamentos que sobejam por aqui e socorro aos recém-desencarnados. Compreendi tudo. Os ferimentos de que fui vítima reclamaram tratamento e encontrei minha avó Elisa a mais eficiente das enfermeiras. Mãe querida, eu sei tudo o que tem sofrido em sua viuvez correta e laboriosa. Lembro-me de quanto trabalhou para que seus filhos estudassem e se fizessem pessoas úteis. Eu mesmo lhe devo todos os meus esforços até o 5º ano de medicina, mas a sua felicidade, vencendo obstáculos quase sozinha, conquanto a proteção de Deus foi sempre muito grande. Meus irmãos confirmarão o que digo. Mãezinha, por que não perdoar um rapaz doente que não teve a mãe valorosa que tivemos? Por que esquecer as bênçãos que desfrutamos quando aquele pobre companheiro se fez um marginal infeliz? Pense nisso e perdoe. Estou vivo e continuarei meus estudos. Serei médico na espiritualidade e agora escolhi a minha especialidade, a toxicologia profundamente estudada, a fim de auxiliar os rapazes e moças que tiveram desventura de cair nas ciladas dos alucinógenos, que merecem muito mais a consideração médica do que as aventuras de caráter popular. Fique tranquila a meu respeito. A saudade é nossa. No entanto, imagine-me trabalhando numa colônia de serviço à distância de São Luís, obedecendo aos desígnios das leis divinas para ser o que deve ser. Não perca a sua fé. Não brigue com Jesus e com Deus. Mãe querida, pense nos episódios difíceis que o seu coração superou desde o desprendimento de meu pai e aceitemos as nossas saudades mútuas por necessidade de preparação para o futuro melhor. Sigamos em frente buscando o melhor e esqueça a hora sombria que atravessamos. Estarei presente em seu caminho. Não abandone as suas orações e sejamos fortes. Ninguém morre, e a vida, seja onde for, reclama fé e confiança em Deus e em nós mesmos. E na nossa Thelma Maria, abraço o Renato. E a todos os caros irmãos, flores de seu amor em nossa casa feliz. E abençoe a seu filho que venceu a morte e lhe vem beijar as mãos. José Rogério Silva Freire. É o capítulo 4 do livro Caravana de Amor. Desculpa, gente. Chegamos ao final, então, desse estudo que, como eu disse, foi bastante especial para mim. Por conta da experiência de ter perdido meu amigo, é, e de como, de fato, a doutrina espírita chegou na minha vida através de um dos livros que foram recomendados à leitura, naquela mensagem que chegou para aquela mãe. Né? E o único livro que eu me lembro até hoje, e que foi o meu primeiro livro espírita, que eu ainda tenho, é Os Jovens no Além, da onde eu tirei um pequeno trecho para fechar o nosso estudo desse mês. Este livro, Jovens no Além, é o depoimento de 4 jovens desencarnados que retornam pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier para dizer que estão vivos. Estão há bem pouco tempo no mundo espiritual e suas impressões da morte ainda são muito vivas, tão vivas quanto a saudade que os une aos familiares queridos. Ocorre que os jovens que voltaram do além não estão mortos. A saudade dos familiares queridos os fez voltar para o papo informal com os pais através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. E além do reencontro dos entes queridos, preocuparam-se eles em transmitir na sua linguagem clara e sem rodeios as suas impressões sobre a morte que na verdade não existe. Mais do que a transmissão de sensações de como chegaram ao lado de lá, sentimos neles o anseio de dizer a você que as responsabilidades do jovem não podem ser esquecidas
em função de sonhos temporários, que enfrentaram lá no outro lado da vida a necessidade do trabalho, do estudo e da revisão de muitos conceitos, à luz de uma compreensão mais ampla. Bom, para o próximo mês, nós vamos estudar reuniões mediúnicas para espíritos suicidas. Então, vamos aqui interromper o nosso compartilhamento, para que a gente possa voltar aqui, agradecendo mais uma vez a espiritualidade, agradecendo ao Gresg por essa oportunidade, agradecendo por poder estudar esse capítulo. Eu realmente li e reli esse capítulo muitas vezes, especialmente no tocante, né, à mensagem dos jovens. E essa viagem que eu fiz ao passado. Eu tenho certeza que o meu amigo hoje está muito bem, a sua mãe hoje já está com ele, e para que nós possamos ter conforto, né, quando a gente se separa, né, pelo fenômeno da morte do corpo, daqueles de quem amamos. E que a gente possa aproveitar, né, os momentos que estamos aqui para abraçar todos aqueles que amamos, para que nós possamos nos reconciliar com aqueles que são os nossos desafetos, para que a gente viva sempre no amor de Deus e na união entre todos nós. Muito obrigada, e eu aguardo vocês no próximo mês, para que a gente possa estudar mais um capítulo desse livro. Até lá.